Você sabe como os Estados Unidos conseguiu ser a maior potência econômica e política do mundo? Se não sabe, eu te convido a assistir esse vídeo até o final para ficar ligado neste conteúdo que costuma cair muito na prova do Enem e nos vestibulares Brasil afora. Estados Unidos sendo a maior economia do mundo, sendo o maior poder bélico do mundo, aquele que tem as forças armadas mais fortes, sendo o país com a maior força política no mundo, sempre, absolutamente sempre está caindo nas provas de vestibular e no Enem não é diferente. Por exemplo, agora em 2023, se liga nessa questão aqui. É uma questão que trata sobre os Estados Unidos e o seu interesse sobre o petróleo mundo afora. Não é uma questão, digamos assim, de um conteúdo específico de sala de aula. Ora, Hugo, então como é que eu mato uma questão dessa? Você mata uma questão dessa como você deve matar todas as outras questões do Enem. Você tem que estar ligado nas informações mundo afora, tem que estar se informando, tem que estar consumindo conteúdo informativo, atualidades. Essa é uma questão, por exemplo, de atualidade. Essa de 2023 é uma questão, por exemplo, de uma fala do Putin para a anexação da Crimeia, que é uma questão extremamente atual. Há pouco tempo atrás, a Rússia anexou a Crimeia. Agora, por exemplo, a guerra da Ucrânia muito provavelmente vai estar caindo nos vestibulares esse ano e nos anos seguintes. Enfim, eu dei os exemplos de 2023, não sei qual é o ano que você vai estar assistindo esse vídeo, mas uma coisa eu posso te garantir, sempre, absolutamente sempre, nós teremos questões que tratem sobre os Estados Unidos, seja na atualidade e seus interesses políticos, econômicos ou em história. Então veja, os Estados Unidos podem cair tanto quanto sociologia, pode cair em geografia, em geopolítica. Estados Unidos cai bastante os interesses econômicos, políticos. Até pouco tempo atrás, os Estados Unidos era o maior parceiro comercial do Brasil. Agora nós temos a China como maior parceira comercial do Brasil. Tá aí uma dica importante, viu? Por isso que a China vem caindo bastante em questões de ciências humanas. Fica ligado. Mas voltando para os Estados Unidos, lembrar que ele pode cair muito em geopolítica, em globalização, temas recorrentes em geografia ou em história. Primeira Guerra, o entre guerras, por exemplo, a crise de 1929, a maior crise econômica que o mundo já viu, começa nos Estados Unidos. O próprio processo de independência dos Estados Unidos lá atrás, que foi importante para o Brasil, que era uma colônia, querer também, almejar também, proclamar a sua independência, e ela influencia aqui as revoltas emancipacionistas no Brasil colônia, que buscavam se separar da metrópole, pois nós vivíamos em um sistema colonial. Hugo, que é um sistema colonial, o domínio de uma metrópole sobre uma colônia. Por exemplo, Portugal era nossa metrópole e Brasil era colônia de Portugal. No caso dos Estados Unidos, a Inglaterra era a metrópole e as 13 colônias eram a colônia da Inglaterra, que depois que proclamam a sua independência, tornam-se Estados Unidos, ok? Então vejam, pode cair tanto isso, porque influenciou bastante no Brasil a independência dos Estados Unidos, quanto agora na Idade Contemporânea, a Primeira Grande Guerra Mundial, a crise de 1929, a Segunda Grande Guerra Mundial, enfim. Os Estados Unidos é um tema recorrente na prova do Enem. Então fica até o final e vamos descobrir agora comigo como os Estados Unidos conseguiram se tornar a maior potência do mundo. Compreendendo isso, nós estaremos conectando fatos, correlacionando conteúdos, correlacionando disciplinas, porque é assim no Enem. O Enem, ele mescla as diversas disciplinas, ele cobra sociologia com geografia, filosofia com história, são questões intradisciplinares. Então fica comigo, se liga nessas dicas que a gente vai conectar informações e conseguir, por exemplo, matar temas como Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, crise de 29, enfim. Mas antes, não deixa de dar o like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo agora mesmo com teus amigos no WhatsApp, com aqueles que também estão estudando para a prova do Enem ou para outros vestibulares. Comenta aqui à vontade, pode criticar, dar sugestões de outros temas, o que você está querendo ou o que você achou do vídeo. Não deixa de ativar o sininho das notificações para estar sempre recebendo conteúdos novos que a gente está produzindo aqui. Não esquece, não é inscrito no canal, se inscreve agora e agora mesmo, antes que esqueça, dá o like neste vídeo. Galera, antes de falar propriamente
propriamente dito dos Estados Unidos, eu preciso colocar para vocês, dar a seguinte dica. No Enem, o conteúdo que mais cai na prova de ciências humanas é a idade contemporânea. Nós temos um vídeo aqui com as principais informações da idade contemporânea. É um vídeo um pouco longo, mas vale muito a pena assistir, porque você vai matar 9 a 10 questões da prova do Enem, porque são conteúdos que sempre caem no Enem e lá eu dou uma revisão total sobre a idade contemporânea. E por que eu estou falando da idade contemporânea? Porque é na idade contemporânea que os Estados Unidos se tornam a maior potência do mundo, mais especificamente a partir da Primeira Guerra Mundial. Então fica ligado nos eventos que acontecem na idade contemporânea, na história geral, no mundo. E esses eventos que estão acontecendo no mundo têm extrema interferência, extremo impacto no Brasil. Então é importante, quando você estudar a história geral, estar linkando o que acontece na história geral ao que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, o fim da Primeira Guerra Mundial vai impactar na economia e na política brasileira. A crise de 1929 vai impactar na política e na economia brasileira. O período que mais cai da história do Brasil, que era Vargas, vai ser extremamente impactado por conta da crise de 1929. Então você precisa ficar ligado, saber interligar e conectar os fatos. Assista os vídeos aqui, maratona essas aulas que certamente você vai se ligar. Retomando, vamos voltar para os Estados Unidos e falar da idade contemporânea, ou melhor, explicar ao menos os principais eventos históricos da idade contemporânea. Estamos falando da idade contemporânea entre o século XIX até os dias atuais. Então, para iniciar a idade contemporânea, vamos pensar na Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa tem início a idade contemporânea, mas para que compreendamos a questão específica de como os Estados Unidos se tornou a maior potência, eu quero que vocês lembrem que o primeiro grande conteúdo de idade contemporânea é o imperialismo, onde nações imperialistas invadem o continente asiático e africano para dividir entre si. Tem uma aula aqui, a diferença entre o imperialismo, ou também conhecido como neocolonialismo do século IX, e o colonialismo lá do século XVI, quando, por exemplo, o Brasil foi invadido por Portugal. Assistam para não confundir, saberem a diferença do neocolonialismo para o colonialismo. Pois bem, nesse novo colonialismo ou imperialismo, os Estados Unidos já é uma nação imperialista, já está também, junto com França, Inglaterra, Alemanha, Japão, invadindo os territórios asiático e africano, invadindo esses dois grandes continentes. E isso vai desencadear a Primeira Grande Guerra Mundial. Porque cada um quer defender os seus interesses, estão expandindo o território e em algum momento vai se chocar esses interesses, desencadeando a Primeira Grande Guerra Mundial. A guerra entre Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Professor, preciso decorar isso? Não mais. Você só tem que entender como aconteceram os fatos históricos, como se relacionaram com o Brasil, por exemplo. O que impactou no mundo, o que impactou na vida dos trabalhadores, das trabalhadoras, na economia, enfim, isso tem que estar ligado. Assista a aula aqui sobre a Primeira e Segunda Guerra que você vai estar ligado. Retomando, então, a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918. Repito, vai ter o imperialismo, as nações expandindo o território, vai ter choque de interesses e eclode a Primeira Grande Guerra Mundial, Tríplice Aliança versus Tríplice Entente. Estou falando do Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália versus Estados Unidos, Inglaterra e França. Esses são os principais países que se envolveram diretamente na guerra, porque foi uma guerra mundial, vários países entraram na guerra, mas vamos falar aqui pelo menos os principais. O que é que ocorre? A guerra está acontecendo em qual continente? Está ocorrendo em continente europeu. Inglaterra, França, Alemanha, Império Austro-Húngaro, bomba para cá, bomba para lá. Os Estados Unidos entram posteriormente na guerra e lembremos, os Estados Unidos é da América do Norte, do continente americano. Não chegava bomba no continente americano. A guerra está acontecendo no continente europeu. Quando a guerra acaba, os países europeus estão desgastados, deteriorados, destruídos, uns mais do que outros. Os que perderam a guerra ficaram mais lascados, como é o caso da Alemanha, que fica a dica, a Alemanha fica lascada na Primeira Guerra Mundial, mas na Segunda ela já
já está recuperada e como grande potência. E é ela que desencadeia a Segunda Grande Guerra Mundial, sendo liderada pelo Hitler. Mas eu não vou falar disso agora. Voltemos para a Primeira Guerra Mundial. Então, a guerra está acontecendo no continente europeu, os Estados Unidos estão lá fora, na América, de boa, participando da guerra, mas no seu território propriamente dito, não teve guerra. Quando acaba a guerra, está todo mundo fudido, está todo mundo lascado, porque gastou-se muito na guerra e porque tem que gastar para se reconstruir, reestruturar. E os Estados Unidos não precisa gastar para se reestruturar porque não teve sérios danos no seu território. Então os Estados Unidos passam a emprestar recursos para os países europeus poderem se reestabelecer, se reerguer. Os Estados Unidos tinham dívida com os países europeus. Após a Primeira Guerra, ele passa a ser credor das dívidas dos países europeus. Repito, emprestar recursos para que os países europeus se restabelecessem. Então, pós Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos desbanca como a maior potência econômica do mundo e logo passa também a ser a maior potência bélica do mundo, o país com maior estrutura militar no mundo. E sendo maior potência bélica e maior potência econômica, torna-se a maior potência política também no globo. Então, a Primeira Grande Guerra Mundial possibilitou que os Estados Unidos se tornassem essa grande potência. Para finalizar, em 1929, no Entre Guerras, a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918, a Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945. De 18, fim da Primeira Guerra, até 1939, início da Segunda Guerra, chamamos esse período de Entre Guerras. E neste período, nós tivemos a ascensão dos regimes totalitários, nazismo, fascismo, com Hitler, Mussolini na Alemanha e na Itália, e tivemos a crise de 1929, que cai muito na prova do Enem. Então vejam, os Estados Unidos, maior economia do mundo, vai quebrar. E o mundo todo quebra junto com os Estados Unidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele já era a maior economia do mundo, tanto que quando ele quebra, o mundo todo quebra também, porque o mundo todo negociava com a maior economia do mundo. Isso para citar como exemplo. Mas também para mostrar a vocês que mesmo com uma crise tão forte, tão pesada, considerada a maior crise econômica que o mundo já viveu, na Segunda Guerra Mundial, 10 anos depois, em 1929 foi a crise, em 1939, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ainda era o país mais rico do mundo, que tinha a maior estrutura bélica. E aí vai ter a Segunda Grande Guerra Mundial, a guerra entre aliados e eixo Tóquio, Berlim e Roma, Japão, Alemanha e Itália, e os aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e Rússia. São extremamente importantes para compreendermos posteriormente a Guerra Fria. Então esses países aqui, os aliados, esses aqui, o eixo, ok? Preciso decorar, professor? Também não, mas tem que entender o todo. Segunda Guerra, o que é que impacta no Brasil? Essa é uma pergunta que você, por exemplo, tem que se fazer. Mas retomando, onde ocorreu a guerra? Novamente em continente europeu. A Alemanha sai expandindo, aí a Inglaterra e França vão para cima da Alemanha, a Itália também está na guerra. Eu estou falando dos principais países, como foi Guerra Mundial, diversos outros países, como por exemplo o Brasil, também estiveram presentes na guerra, mas aqui eu citei os principais. Então a guerra rolando no continente europeu e os Estados Unidos lá na América, de boa, sem entrar na guerra. Ele só entra na guerra depois que o Japão ataca a base naval dos Estados Unidos de Pearl Harbor. Depois desse ataque, os Estados Unidos entram na guerra e novamente não tem prejuízos de reconstruir-se pós Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, todos os países europeus precisaram reconstruir as suas estruturas, a sua economia, e os Estados Unidos de boa, porque ele só entrou no final da guerra e a guerra não ocorreu em seu território. Então, de novo, os Estados Unidos desponta como a maior economia do mundo, só que agora ele está sendo seguido pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderada pela Rússia. Por quê? Porque a Rússia até foi invadida, mas ela também venceu a guerra, participou do grupo dos aliados que derrotaram a Alemanha e Itália e Japão. Então,
Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas passa a despontar também com os Estados Unidos esse posto de maior economia, maior força bélica do mundo. Daí, por exemplo, nós teremos a Guerra Fria. Por quê? Porque esse bloco que ganhou, os aliados, era composto de socialistas, caso da Rússia, né, das repúblicas socialistas soviéticas, e os capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, Inglaterra e França. Ao vencerem a guerra, passam a disputar a hegemonia mundial. Então nós tivemos uma Guerra Fria entre Estados Unidos e União das Repúblicas Soviéticas, Rússia, né, lideradas por Rússia, buscando a hegemonia mundial, o poder mundial. Uma guerra que não aconteceu diretamente, mas que aconteceu indiretamente pelo poder mundial, pela hegemonia mundial. E aí tem que estudar a crise dos mísseis, na Guerra do Vietnã, Guerra das Coreias, entre outras questões da Guerra Fria. Aqui eu só quero falar sobre os Estados Unidos e colocar, por exemplo, que na Guerra Fria nós teremos essa busca e essa disputa. A União Soviética chega ao seu fim e os Estados Unidos se firma como maior potência do mundo até os dias atuais, porque agora a China está crescendo economicamente muito mais do que os Estados Unidos, fica a dica, e a previsão que nos próximos anos, ou melhor, nas próximas décadas, a China supere os Estados Unidos. A China passa a ser a maior economia do mundo, quiçá também o maior poder bélico, ok? Então fica essa dica, espero que tenha ajudado bastante vocês. Não deixa de dar o like aqui, de se inscrever se não é inscrito, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho das notificações. Forte abraço, adorei estar com você.